Meus cumprimentos. O tema: os 72 discípulos. Os 70 discípulos, como é chamado muitas vezes. Os 70 discípulos, ou 72, conhecidos na tradição cristã oriental como os 70 apóstolos, foram os primeiros seguidores de Jesus mencionados no Evangelho de Lucas, terceiro evangelho. Os discípulos mais conhecidos são os 12 apóstolos: André, Bartolomeu, Filipe, João, Marcos, Judas Iscariotes, Judas, Tadeu, Mateus, Samuel, Simão Pedro, Tiago e Tomé. É necessário diferenciar os discípulos dos apóstolos de Jesus. Discípulos eram aqueles que seguiam os passos do Mestre. Estavam sempre com ele, acompanhando e aprendendo. Então está aí uma diferença. Há discípulos e apóstolos. Discípulos eram os que acompanhavam os passos de Jesus, que estavam sempre com ele, acompanhando e aprendendo. Apóstolos são os enviados. A palavra discípulo é latina, a palavra apóstolo é grega. Os enviados. João Batista, o enviado, é apóstolo, que era também profeta. Gênesis, o início de tudo. A origem do número pode estar nas 70 nações do Gênesis ou nas muitas outras citações ao número na Bíblia, ou nos 72 tradutores da Septuaginta, que é uma das traduções do texto bíblico. Lucas, capítulo 10. O capítulo todo, capítulo 10. E depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, apóstolos mandados adiantadamente. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio ou no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e ninguém saudeis pelo caminho. Olha a ordem bem clara. Eu vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Então, missão específica. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Repetindo: em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, voltará para vós. O trabalhador é digno do seu salário. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei tudo que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Matias, o apóstolo que substituiu Judas como um dos 12, é também frequentemente listado entre os 70, uma vez que João Marcos é geralmente entendido como sendo Marcos, o evangelista, o do segundo evangelho. Jogo de Números 10, versículo 7.
Moisés comunica ao espírito profético aos 70 anciões. Ao tempo de Moisés, 70 anciãos. O exílio na Babilônia é interpretado como a duração de 70 anos. A tradução da Bíblia hebraica para o grego foi feita por 70 escribas e por isso recebeu o nome de Septuaginta. O número 70 era o número tradicional que representava as nações pagãs que existiam sobre a terra, conforme a narrativa do livro Gênesis 10, e também 70 lembrava os assessores de Moisés. Disse então o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem os anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da revelação, para que estejam ali contigo. Números 11, 16 a 30. Então, 70 vem desde o tempo de Moisés. Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem os anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da revelação, para que estejam ali contigo.